Bom, a lógica pura e simples sugere que a dor e a perda deveriam, gerar uma resposta imediata de cautela. Pensemos na engenharia básica. Uhum, sim. Se uma ponte desaba por causa de uma tempestade, a reconstrução exige pilares muito mais fortes e reforços aerodinâmicos. A causa e efeito parecem óbvios, né? Exato. Essa expectativa racional que a gente aplica a quase tudo na nossa sociedade. Acreditamos que o sofrimento passado atua como um escudo para o futuro. O problema é que, quando deixamos a engenharia de lado e passamos a analisar a mente humana diante de eventos extremos, essa lógica matemática desmorona por completo. Nossa, desmorona muito. O processo interno que dita se alguém vai se preparar para o pior cenário possível no futuro é tudo menos linear. Pois é. E é justamente para tentar decifrar essa complexidade do comportamento humano que iniciamos o nosso mergulho de hoje. O que torna essa análise profunda tão intrigante, acho que vale ressaltar, é que vamos olhar para dados empíricos que desafiam frontalmente essa intuição de causa e efeito. Com certeza. Vamos observar sobreviventes de um desastre ambiental colossal e perceber que a mente, ela opera sobre regras que a estatística tradicional tem muita dificuldade de prever. E para ancorar essa nossa discussão, nós vamos nos debruçar sobre um material de altíssimo rigor investigativo. Trata-se de um artigo científico. Um material excelente, por sinal. Sim, ele foi publicado no periódico International Journal of Disaster Risk Reduction no ano de 2026. O título original da obra é Factors Associated with Increased Preparedness for Future Bushfires After Exposure to a Severe Bushfire in Australia. É uma pesquisa monumental conduzida por pesquisadores super renomados, tipo a Ausk Kipp, a Lisa Gibbs e a Robin Moulinot. E a equipe se estende, contando também com David Forbes, Colin McDougall, H. Colin Gallagher e Richard Bright. Uma equipe gigantesca, né? Sim. Todos são profissionais vinculados a instituições de vanguarda, como a Universidade de Freiburg, na Alemanha, e a Universidade de Melbourne, lá na Austrália. Bom, antes de avançarmos para as engrenagens dessa pesquisa, deixo aqui um convite fundamental para a nossa audiência. Sigam o canal, curtam este conteúdo e compartilhem esta análise profunda com outras pessoas. Exatamente, isso ajuda muito. É uma ação dispensável para difundir a informação, sabe? E garantir que o conhecimento científico válido alcance mais espaços. Dito isso, qual é o cenário exato que esse artigo científico investiga? Então, o estudo analisa as respostas de pouco mais de 1.000 residentes de comunidades australianas. Mais especificamente, 1.010 indivíduos. Todas essas pessoas são sobreviventes dos incêndios florestais de 2009. É um evento trágico que ficou conhecido mundialmente como o Sábado Sombrio. Certo. Os pesquisadores avaliaram essas comunidades entre 3 e 4 anos após a ocorrência desse desastre ambiental gigantesco. Um intervalo de tempo importante para analisar mudanças. Pois é. E o objetivo era muito claro. Eles queriam identificar quais fatores motivaram essas pessoas a aumentarem suas preparações contra novos incêndios nesse meio tempo. A gente precisa dimensionar o impacto do Sábado Sombrio para que a análise faça sentido para quem está ouvindo. Não estamos falando de um pequeno foco de fogo controlado. De jeito nenhum. Esse foi simplesmente o desastre ambiental mais mortal de toda a história da Austrália. 173 vidas foram perdidas. É uma tragédia absurda. Vilarejos inteiros viraram cinzas em poucas horas. A destruição física, econômica e comunitária foi absoluta. Total. Tentar compreender a reação humana a esse nível de trauma coletivo requer uma base teórica muito sólida, certo? Como os autores estruturaram essa investigação? Bom, eles utilizaram o que nós chamamos de modelos de decisão focados em ações de proteção. O que seria isso na prática? Em termos práticos, os pesquisadores mapearam inúmeras variáveis para tentar isolar o verdadeiro gatilho da ação. Eles queriam saber se a motivação vinha do contexto social, ou talvez de fatores demográficos, das perdas sofridas ou de processos puramente psicológicos. Entendi. Eles se perguntaram o que faz um indivíduo decidir, anos depois da tragédia, investir dinheiro para modificar o telhado da casa ou gastar tempo criando um plano de fuga detalhado. E é aqui que surge o maior conflito de expectativas da nossa análise de hoje. Vamos usar uma analogia comum.
Se batermos o carro e tivermos uma perda total, o senso comum dita que no dia seguinte a gente vai estar buscando a apólice de seguro mais abrangente possível. Com certeza, o susto ensina, né? Exato. O bolso doeu, o susto foi real, logo a proteção se torna a prioridade. Aplicando essa mesma lógica, quem perdeu tudo no Sábado Sombrio deveria ser a pessoa mais preparada da comunidade 3 anos depois. Faz todo sentido pensar assim. A perda material objetiva não deveria ditar o nível de preparação. E é exatamente aí que o artigo científico quebra as nossas premissas. Os dados revelam algo, tipo, altamente contraintuitivo. As perdas objetivas não demonstraram associação estatística significativa com o aumento da preparação no longo prazo. Espera aí, isso precisa ser dissecado. Eu sei, é chocante. Estamos afirmando que alguém que viu a própria casa queimar até o chão, ou pior, alguém que sofreu a perda irreparável de entes queridos durante os incêndios, não tem estatisticamente mais probabilidade de se preparar para o futuro do que alguém que apenas sentiu o cheiro da fumaça de longe? É exatamente isso que os dados mostram. Mas como isso é possível? Isso desafia o nosso instinto básico de autopreservação. A perplexidade é super justificável, mas os dados empíricos confirmam esse fenômeno. A extensão dos danos à propriedade, a destruição de bens ou o luto, incrivelmente, não funcionaram como motores de longo prazo para ação preventiva. Caramba! O mecanismo que opera aqui não é o da perda acumulada no passado, mas sim o da projeção do perigo no futuro. O peso real para a mudança de comportamento recaiu totalmente sobre a subjetividade. Então é sobre o que a pessoa sente que pode acontecer? Exato. Aqueles que relataram uma percepção de risco elevada, ou seja, um medo contínuo e palpável de que novos incêndios atingiriam sua área, esses sim foram os que mais agiram. A ameaça iminente move muito mais do que a tragédia consumada, então. Sem dúvida. Isso revela muito sobre a compartimentalização da mente humana. O passado pode ser racionalizado e guardado em uma gaveta mental. Mas o medo de que o amanhã traga o fogo de volta exige uma resposta imediata do corpo e da mente. É o instinto falando mais alto no presente, projetando o futuro. Só que, explorando as camadas desse artigo científico, eu me deparei com um achado que parece ainda mais paradoxal. Ah, eu acho que sei do que você está falando. Há um grupo específico de sobreviventes que demonstrou uma probabilidade consideravelmente menor de se preparar para o futuro. Sim, e trata-se justamente do grupo que relatou ter se sentido confortável e no controle das decisões tomadas no fatídico dia do desastre original. Isso soa como uma falha fatal no raciocínio lógico humano. O orgulho ou a confiança na própria capacidade de sobrevivência atua como um freio para a segurança futura. Precisamente. Na psicologia, a gente pode observar aqui ecos de um viés de sobrevivência mesclado com um viés de normalidade. Como assim? O cérebro da pessoa cria uma narrativa de competência inabalável, sabe? O indivíduo pensa, bom, eu tomei decisões acertadas sob extrema pressão no passado. Sobrevivi porque tive as atitudes corretas. Se o fogo voltar, minha intuição me salvará novamente. Nossa, uma perigosa ilusão de controle. Pois é. O problema é que o sucesso em um evento caótico frequentemente envolve uma dose massiva de sorte. Mas a mente humana prefere interpretar essa sorte como habilidade absoluta. O ego, nesse contexto, torna-se literalmente um risco de segurança contínuo. A complacência entra em cena de forma sorrateira. Exatamente. Se existe a crença de que o controle prévio garante o resultado futuro, o indivíduo subestima que o próximo desastre ambiental pode ter ventos diferentes, rotas imprevisíveis, ou até mesmo que ele próprio pode estar em condições físicas menos favoráveis anos depois. Perfeito. A autoconfiança excessiva cega as pessoas para a necessidade de adaptar os planos de segurança. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. É o que chamamos de armadilha do conforto histórico. A mente gosta de padrões fechados e narrativas onde somos os heróis no controle da situação. Aceitar a necessidade de se preparar mais significa admitir vulnerabilidade, o que desestabiliza esse conforto psicológico. Uhum.
E essa profunda intersecção entre a mente e o ambiente que nos leva ao aspecto mais inovador da pesquisa. Que é a parte psicológica mesmo. Sim, os autores não se limitaram a medir as perdas materiais ou a confiança pontual. Eles incluíram a saúde mental como uma variável central para explicar a adesão a ações de proteção. Essa transição faz todo sentido quando percebemos que o cérebro que avalia o risco externo é o mesmo órgão que tenta processar o trauma interno. Exatamente. Preparar-se para um desastre ambiental não é apenas uma decisão abstrata, né? É um trabalho físico e cognitivo intenso. Sim, exigir limpar calhas, construir abrigos, organizar rotas de fuga, dá trabalho. E o artigo científico aborda como a depressão impacta diretamente essa capacidade de ação. Qual é o mecanismo exato disso? Os pesquisadores identificaram que os sintomas de depressão estão fortemente correlacionados a chances reduzidas de engajamento na preparação. Sim, o mecanismo por trás disso vai muito além de uma simples tristeza, suponho. Muito além. A depressão compromete severamente a função executiva do cérebro, dificultando o planejamento de longo prazo e a motivação intrínseca. Ela paralisa a pessoa. Sim. Além disso, ela gera um retraimento social profundo e esmaga a sensação de autoeficácia, que é aquela crença de que as nossas ações podem, de fato, gerar um resultado positivo. É possível visualizar a depressão como uma âncora pesada e invisível, sabe? Essa é uma ótima imagem. Imaginemos um indivíduo que possui os recursos financeiros e o conhecimento técnico necessário para proteger sua residência em uma área de alto risco. Intelectualmente, a compreensão do perigo está ali. Sim, a pessoa sabe o que precisa ser feito. Mas a depressão drena a energia psíquica necessária para a execução. Se a mente está exausta apenas tentando sobreviver ao próprio dia, a ideia de planejar uma complexa estratégia de fuga para um evento hipotético torna-se um fardo insustentável. A paralisia toma conta. A analogia da âncora ilustra perfeitamente o fenômeno. O custo cognitivo da ação é alto demais para uma mente em sofrimento. É muito trágico. É sim. E para adicionar mais uma camada de complexidade a tudo isso, o artigo analisou também os sintomas do transtorno de estresse pós-trauma. E aqui eu faria uma aposta baseada puramente na intuição. Qual a aposta? O transtorno de estresse pós-traumático costuma estar associado à hipervigilância, ao estado de alerta constante, aquelas memórias intrusivas. Sim. Se a pessoa está constantemente revivendo o trauma e em alerta para o perigo, a lógica dita que ela entraria em um frenesi de preparação, tentando criar uma barreira física impenetrável ao seu redor. Os dados confirmam isso. Então, novamente, a mente humana rejeita a resposta linear. Sério? Sério? Os dados indicam que os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático não tiveram uma correlação direta e isolada com o aumento ou a diminuição da preparação. O quadro é bem conflituoso, na verdade. Mas como um transtorno que amplifica tanto medo não se traduz em ação defensiva direta? Porque ele gera forças que puxam o indivíduo em direções opostas, simultaneamente. Um cabo de guerra interno. Exato. Por um lado, o transtorno realmente intensifica a percepção de risco contínuo, o que, como vimos, deveria estimular a preparação. Certo. Contudo, ele também está profundamente ligado a um sentimento de impotência e perda de controle sobre o próprio destino. E isso atua como um paralisante, de forma muito semelhante ao que ocorre com a depressão. Ah, entendi. O terror interno grita que o perigo é inevitável, mas a fadiga do trauma sussurra que nenhuma ação fará diferença. Esse cabo de guerra resulta em um comportamento muito imprevisível quando tentamos medi-lo de forma isolada. É fascinante perceber como o comportamento preventivo exige um equilíbrio químico e psicológico muito delicado. Muito delicado mesmo. O medo precisa existir em uma dose exata para motivar, mas a pessoa ainda precisa reter a esperança e a agência para agir. Se o medo transborda para o desespero crônico, a preparação simplesmente cessa. Perfeitamente colocado, e essa intrincada rede de emoções nos leva a um dos pontos mais transparentes e, a meu ver, mais importantes revelados pelos autores no artigo científico.
Referimos-nos certamente aos limites do modelo estatístico aplicado na pesquisa. Exato. Esse é um ponto crucial. O artigo afirma abertamente que o modelo estatístico focado no modelo de decisão, cruzando variáveis como perdas, confiança passada, depressão, percepção de risco e dados demográficos, conseguiu explicar apenas 3,8% da variação na preparação adotada pelos indivíduos. Isso mesmo, só 3,8%. Quando alguém que não convive com a academia escuta que um estudo explica só 3,8% de um fenômeno, a reação instintiva é pensar, bom, a pesquisa falhou ou não tem nenhuma utilidade. É uma armadilha comum na interpretação de dados científicos por parte do público geral. Sim, para compreender por que isso não é uma falha, precisamos entender o que um modelo estatístico desse tipo realmente faz. Ele tenta isolar variáveis quantificáveis em um ambiente altamente ruidoso. E o comportamento humano é puro ruído, né? Total. Em ciências exatas, prever a trajetória de um objeto caindo pode ter um poder explicativo quase total. Mas em ciências comportamentais e sociologia, nós estamos lidando com a totalidade complexa da experiência humana. É como tentar prever quem vai levar um guarda-chuva para o trabalho analisando apenas a idade, a renda e se a pessoa já pegou um resfriado no passado. Adorei essa comparação. Ignorando fatores incalculáveis como se ela olhou pela janela de manhã ou se o vizinho gritou que ia chover. O modelo capta o esqueleto quantificável, mas os 96,2% restantes são compostos por tudo aquilo que não cabe em um questionário fechado. A analogia do guarda-chuva é muito precisa. Essa margem maciça de variação não explicada é o espaço onde reside a teia social orgânica. A vida real acontecendo. Sim, estamos falando das conversas de corredor na comunidade, do acesso a ferramentas específicas ali na hora, da qualidade das lideranças locais, da influência da mídia regional, do capital social. Tudo isso pesa. Pesa muito. Se o vizinho ao lado decide construir um abrigo avançado, isso pode exercer uma pressão social invisível que nenhum modelo estatístico focado apenas no indivíduo conseguirá mapear perfeitamente. Isso confere uma dose necessária de humildade à ciência, e acho que reforça a grandeza empírica do trabalho. A pesquisa não busca criar uma lei universal da física, ela ilumina vetores críticos. Exatamente. O valor está em apontar as direções certas. E ao jogar luz sobre o peso da percepção de risco e o bloqueio causado pela deterioração da saúde mental, o artigo provoca um questionamento urgente sobre as nossas infraestruturas sociais. É a grande mensagem do estudo. Afinal, como essa compreensão sobre o comportamento dos sobreviventes da Austrália pode e deve reformular as políticas públicas de enfrentamento a qualquer desastre ambiental? Olha, o impacto prático disso é profundo. Tradicionalmente, as políticas governamentais de redução de riscos têm um enfoque quase que exclusivamente mecânico e logístico. Muito focadas em concreto e cartilhas. Exato. O poder público distribui cartilhas de sobrevivência, testa sirenes de alerta, melhora as rotas de evacuação físicas e oferece linhas de crédito para reformas habitacionais. Assume-se que a informação e o dinheiro são os únicos gargalos. Mas a pesquisa evidencia que se o estado mental da população estiver deteriorado, essas ferramentas físicas não serão utilizadas com eficiência nenhuma. Nenhuma. A infraestrutura de concreto é inútil se a mente responsável por buscar abrigo estiver paralisada por uma depressão profunda, por exemplo. A conclusão que tiramos é que a gestão de desastres precisa integrar programas de saúde mental não apenas como uma ferramenta de luto após a catástrofe, ou melhor, após o desastre ambiental. Exato, não só depois, mas antes, como uma estratégia de prevenção primária. Uma população com índices altíssimos de depressão crônica ou abandonada psicologicamente após um trauma é, por definição, uma população muito mais vulnerável ao próximo desastre ambiental. Com certeza. O resgate da capacidade executiva da mente é o primeiro alicerce da reconstrução de uma comunidade que seja realmente resiliente. É uma mudança de paradigma enorme. As intervenções precisam ser de base comunitária e, mais importante, contínuas. Sem o suporte psicológico que devolve a sensação de controle e agência às pessoas, o repasse de informações de segurança pública torna-se apenas um eco em uma sala vazia.
A reestruturação psicológica deve caminhar lado a lado com engenharia civil. Esse é o resumo perfeito. Bom, para consolidarmos as informações deste mergulho, é indispensável reafirmar a relevância do artigo científico analisado. Sim, é um trabalho que merece muita atenção. Ao desconstruir a presunção de que a dor material pretérita gera automaticamente a segurança futura e ao evidenciar a armadilha do conforto e o peso tremendo dos transtornos mentais na inação, os pesquisadores oferecem um mapa valioso. Um mapa para sociólogos, psicólogos e formuladores de políticas públicas. É um material que obriga a sociedade a olhar para o desastre ambiental não apenas como um evento físico destrutivo, mas como uma fratura profunda no tecido cognitivo humano. E essa desconstrução de certezas, na verdade, nos deixa com uma reflexão provocativa que ultrapassa o contexto lá da Austrália ou dos incêndios florestais. Eu diria que serve para a vida toda. Se a pesquisa atesta que a confiança exagerada em como lidamos com os desafios no passado gera uma complacência perigosa, nós precisamos avaliar a nossa própria relação com a estabilidade. E isso é assustador se pararmos para pensar. Muito. Fica a pergunta para quem está ouvindo. Até que ponto a falsa sensação de segurança que alimentamos no conforto do nosso cotidiano moderno é, na verdade, a maior vulnerabilidade que carregamos em direção ao futuro? A tranquilidade baseada no mero acaso do passado pode ser, na verdade, a semente do maior risco que enfrentaremos no amanhã. Essa é, inegavelmente, uma lente muito desconfortável, mas é totalmente necessária para observarmos as nossas próprias escolhas. O conforto passado mascarando o perigo futuro. É algo para se pensar bastante. Com certeza. Para finalizar, e em total conformidade com a transparência que prezamos no nosso canal, informamos que este conteúdo é uma síntese automatizada produzida com o apoio de inteligência artificial. E ele foi estruturado a partir da análise rigorosa do artigo científico citado. Nosso objetivo é sempre democratizar esses achados acadêmicos complexos, mas nós incentivamos sempre a leitura crítica contínua e a busca constante por conhecimento diretamente nas fontes primárias. Continuem questionando o aparente e investigando as raízes dos fenômenos que nos cercam. Até o nosso próximo mergulho.